Salve, rapaziada! Vocês já ouviram falar a palavra do Senhor Dani hoje? Meu, ó, acabei de editar a entrevista com a Josi que rolou ontem à noite. Meu, vou subir agora pro canal. Espero que vocês curtam de verdade, de coração. Ficou. Mano, é uma aula com essa mulher. Mulher feminista, psicóloga, mãe de um menino de 12 anos com autismo severo e coordenadora da Hamburgada do Bem em Campinas. Ela cuida da parte de adoção lá, faz um projeto maravilhoso com crianças especiais. E, meu, foi uma lição. Não foi um bate-papo, foi uma lição que, meu, vocês vão aprender muito com essa mulher aí. Então, tamo junto, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha aí. E marca aí pessoas que com certeza essa entrevista aí vai ajudar uma galera bacana aí, beleza? Boa noite, Josi. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem contigo? Bem também. Primeiramente, muito obrigado, viu, ter topado participar aí da nossa entrevista. Imagina, eu que agradeço. Imagina. Bom, eu e a Josi não nos conhecemos pessoalmente, né, Josi? Ela faz parte do mesmo projeto que eu faço parte, que é a Hamburgada do Bem, só que você faz parte da unidade de Campinas, correto? Isso, time de Campinas. Legal. E aí, nessas entrevistas que eu tô fazendo pro canal aí, chegaram em mim e falou, meu, você tem que entrevistar a Josi. Essa mulher aí é fora de série. Psicóloga, feminista, dona das melhores coxinhas de Campinas, correto? Correto, até agora correto. E mãe de um menino de 12 anos com autismo severo, correto? Correto. Batalhadora, né? Só vamos. Missão dada cumprida. Isso daí. Bom, então eu falei, meu, tem que entrevistar a Josi e vamos conhecer a história de vida dela aí. Você veio do Maranhão, né, Josi? Sim, eu sou ludovicense de São Luís do Maranhão. Pô, legal. E faz quanto tempo que você veio para São Paulo? Eu tô em São Paulo há 7 anos. 6 anos aqui em Paulinha e morei 1 ano em Itu. Interior de São Paulo, legal. Sim. Tá, fora essas qualidades aí que eu já mencionei, fala um pouquinho pra gente aí, quem que é a Josi? Vamos lá, Josi é multitarefa. Mulher, mãe, feminista, ativista, mãe atípica, né? Psicóloga, aromaterapeuta, cozinheira, esposa, filha, amiga, e todas as funções que a mulher vai adquirindo durante a vida, né? Que não é fácil, né? Mas tem que lidar, né? Mas a gente consegue, lutando, com muita luta, mas a gente dá conta, tem que dar conta. Com certeza. E, Josi, hamburgada, né? Que foi através dos nossos amigos em comum que nós estamos aqui nessa conversa hoje. Quando que a hamburgada entrou na sua vida e como que ela entrou na sua vida? Olha só, eu vim de São Luís e a gente veio por conta do Guilherme, porque lá não tinha acompanhamento apropriado para ele. E daí, um belo dia, eu cheguei e disse assim para o Rogério: vamos embora para São Paulo. Aqui não tem como. Rogério é seu esposo? Isso. O pouco Legal. que ele estava lá não era suficiente, não era assim, não era especializado, e eu via muito pouco progresso. Então, a gente conhecia um casal em Itu, a gente conhece um casal de amigos em Itu, e lá tem uma instituição. A gente veio, morou 1 ano lá, mas meu marido trabalhava aqui em Paulinha, então era muito longe, e depois a gente conseguiu um acompanhamento muito melhor aqui. Então, o que acontece? Quando eu cheguei aqui, o povo paulista, ele é bem diferente do nordestino. Sim. Então, o nordestino, ele é muito caloroso, ele é muito... vai na casa do vizinho e conversa. E aqui eu me sentia muito sozinha. E eu sempre tive essa necessidade de fazer um trabalho voluntário, eu sempre quis, mas eu não sabia como, eu não sabia por onde começar. Porque em São Luís eu tinha feito pouquíssimo. E daí, um belo dia, do nada, eu usando o falecido Facebook, me aparece a Angélica,
convidando para uma edição em Campinas e não sei o quê. Aí eu olhei aquilo e disse, cara, isso aqui caiu aqui agora, não foi por outro motivo. E eu fiz minha inscrição sozinha, não tinha com quem ir, não conhecia ninguém, nunca tinha ouvido falar. Era a implantação de Campinas, era a segunda edição em Campinas. A Angélica, você fala, a Angélica do Luciano Huck, naquele vídeo que ela faz. Pô, legal. E daí resolvi ir. A única coisa que eu fiz para não ficar completamente sozinha e também por questões de logística foi pedir a carona do bem. E aí apareceu uma pessoa que ofereceu a carona, que a gente é muito amiga até hoje. E quando eu cheguei lá, inclusive, curiosidade, primeira vez eu fiquei no apoio. Olha, bem pra minha cara de apoio. Nenhuma, né? Fiquei no apoio e no mesmo dia que eu fui, na primeira vez que eu fui, eu vi um depoimento da adoção. E quando eu olhei aquele depoimento, eu lembro bem da pessoa, eu lembro bem da criança, eu disse, eu quero ir na Recre na próxima. Eu vou na recreação e eu quero isso aqui pra mim. Legal. E foi assim que eu conheci a Hamburgada. Tô na Hamburgada há 2 anos, fez 2 anos agora em abril. E há 1 ano eu tô como coordenadora aqui no time Campinas da adoção. Pô, legal. Também tô indo pro meu segundo ano também. É algo gratificante demais, né? E eu falo assim, tipo, a vida, né, em si, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas vão te moldando ali, né? E me falaram que você faz um trabalho muito especial em relação à adoção com as crianças especiais. Porque, para quem não sabe, né, quem está assistindo o vídeo e não conhece, a Hamburgada ela tem diversas atividades e uma delas é a adoção, onde você pega a criança e passa o dia inteiro com a criança, só devolve ela para os pais no final do evento, né? Então você brinca com a criança, alimenta a criança e tipo a gente brinca falando que não é você que escolhe, né? Você é escolhido. E dentro dessa adoção tem crianças que elas são especiais e elas precisam de um cuidado especial. E meu, a galera me falou super bem de você que você praticamente revolucionou, né? A parte de adoção em Campinas. E você é a única pessoa fixa, né? Que fica nessa adoção em Campinas. Conta pra gente um pouco do que você faz lá na adoção lá que te tornou uma pessoa tão especial pro pessoal de lá. Na verdade, eu vou começar dizendo que o olhar das pessoas é muito generoso. Eu sou muito abençoada de ter pessoas ao meu redor muito generosas que me olham com uma generosidade que eu digo assim, Deus, eu devo merecer, porque não é possível. Tanta gente bacana. Então, o que acontece na adoção? A adoção, assim, me perdi toda agora. Só resumindo o que tu falaste, explicando um pouco melhor o que tu falaste. A adoção, ela é a parte da HB onde o nosso foco é a inclusão. Tanto a Exato. inclusão de crianças pequenas, como a inclusão de crianças com necessidades especiais, crianças com deficiência, e a inclusão de o que eu adotei um termozinho que hoje todo mundo fala, que é a criança invisível. A gente também inclui esse tipo de criança, que são as crianças muito tímidas, são aquelas crianças que chegam sozinhas, ou então que sofrem bullying na escola, algum tipo de violência que a gente fica sabendo. Então, a gente tem um cuidado maior com essa criança. Na verdade, o que foi feito aqui em Campinas, eu devo muito de todo o trabalho que a gente fez durante o ano passado e vamos continuar, se Deus quiser, esse ano. Amém. Eu aprendi com a Tata Belan. Assim, é uma das pessoas que eu tenho assim, uma referência, sabe, o amor que ela leva a adoção, a forma que ela sempre tratou todos os voluntários, eu sempre tentei trazer isso para mim da minha forma. E eu fui adicionando algumas coisas que eu trouxe da minha experiência pessoal e profissional, porque eu também já trabalhei com crianças com deficiência. Então, a gente faz um trabalho desde da escola, quando a gente vai na escola distribuir as fichas, a gente já identifica quem são essas crianças, a gente já identifica o tipo de perfil de voluntário que está apto para ficar com algumas crianças, que eu sempre digo, gente, se tiver uma criança com uma deficiência grave e ela for muito grande, eu não tenho como colocar
com um voluntário que ele seja muito pequeno, ou que ele seja, às vezes, menor do que a criança, porque acontece. Eu, por exemplo, tenho 1,5 m. Então, é complicado ficar com uma criança adolescente muito grande. Então, começou aqui em Campinas, mas, na verdade, a gente faz esse trabalho em conjunto. Eu, Let's, Zuka, cada time a gente conversa o tempo inteiro para que isso fique padronizado. Então, a gente tem muitas ideias, é muito trabalho e a gente tenta fazer essa inclusão. Nosso objetivo é que todas as crianças que frequentem a HB, independente de qualquer deficiência, independente de qualquer situação, elas tenham o direito de brincar em tudo. Eu brinco com meus voluntários. Está cansado? Descansa em casa. Aqui Exatamente. vai ficar com a criança. A criança quer ir no pula-pula 57 vezes, você vai 57 vezes sim. Exatamente. Então, a adoção não é aquela coisa só bonitinha de eu vou ficar com uma criança com necessidade especial. É pesado. É pesado. Às vezes é pesado pela história de vida da criança, é pesado, às vezes, pela deficiência da criança, é pesado pelos nossos privilégios, que muitas vezes a gente não enxerga, e daí a gente chega lá e, na cara. Então, cara, eu sou muito manteiga, eu nunca fiquei na adoção. Eu morro de vontade, mas, todos os meus amigos que ficam terminam o dia chorando, lavando de lágrimas, assim. Eu falei, eu não aguento, eu não aguento. Aguenta, eu vou te dizer, a adoção é um caminho sem volta. Porque você entende tanta coisa, aquilo ali é tão maior do que aquele dia que você passa com aquela criança. E eu sempre digo, sempre vai ter uma criança para você. Ela pode não ter nenhuma deficiência, mas ela vai te ensinar. Ela te ensina. Ela vai te ensinar, ela tem algo para te ensinar. Então, não fiquem buscando a criança que você sonha em adotar naquele perfilzinho. Não. Eu sempre digo, quando a criança chegar para você, pergunta, você quer ficar com a tia? Porque já aconteceu da criança dizer, não quero. Não. E tudo bem. E tudo bem. Tem gente que a gente simpatiza logo de cara e tem gente que a gente prefere brincar num outro momento. Mas receba a sua criança, venha com todo o amor que você tiver e trate como se fosse a coisa mais preciosa da sua vida, porque vai ser uma das experiências mais preciosas da sua vida. E quando você se acostuma a ir na adoção, que você só quer ir na adoção, é incrível. Você pensa assim, não, peguei uma criança, eu nunca mais vou ter uma experiência como essa. Vai. E vai ter uma diferente que vai te ensinar uma outra coisa, que vai te ensinar outras situações e tu vai dizer, caramba, nunca é tarde pra gente continuar aprendendo, sabe? Verdade. A hamburgada em si, ela te ensina muito, né? Eu tive a oportunidade de ficar algumas vezes também na fábrica de sonho e ali também dói. Ali dói. Sim. Eu sou completamente apaixonada pelo projeto e todas as pessoas desse caminho, assim, eu não tenho o que falar. É maravilhoso. Agora, Josi, entrando um pouquinho pro lado pessoal, você tem um filho autista, certo? 12 anos? 12 anos. Tá, defina seu filho em uma única palavra para mim. Aí tu tá de brincadeira, né? Sua não. Você consegue. Eu acredito. Gente. Crescimento. Eu acho que crescimento. Essa é a palavra. Sim. Legal. Conta um pouquinho mais sobre a condição do seu filho pra gente. Tá, o Guilherme é uma criança autista, ele é considerado autista severo, especialmente pelo atraso mental que ele tem e por ele ser não verbal. Mas, na verdade, assim, ele canta, ele repete palavras, mas pelo fato dele ter uma dificuldade em funcionalizar, que é dar função para as palavras, ele tem, por conta do atraso mental que ele tem, então ele entra no nicho do severo. Mas é uma criança tranquila, ele tem as questões dele do autismo, os gritinhos, as ecolalias, os movimentos repetitivos. Tem dias que ele está mais sensível, ele tem uma desordem no processamento sensorial. O que é isso? É uma desordem
no processamento de todos eu esqueci a palavra, órgãos sensoriais. Legal. Ele tem dificuldade no processamento de todos os órgãos sensoriais. Então, por exemplo, um barulho para ele pode chegar muito mais alto ou muito mais baixo do que para a gente. Um vento frio pode estar todo mundo com frio e ele pode estar com calor. Assim como pode estar 40 graus e ele está de coberta, porque é como ele se sente corporalmente confortável. Porque é o que a gente chama de autorregulação, que é quando a criança busca saídas para regular essa desregulação sensorial dela. Então, por exemplo, tem dias, eu até te falei isso quando a gente tentou marcar de manhã, que ele não aguenta ouvir minha voz. E ele não se incomoda. Tem dias que ele vai escutar a mesma música o dia inteiro, mas no dia seguinte pode ser que essa mesma música provoque nele um mal-estar e ele desenvolva um quadro de ficar chorando, ficar irritado, ficar gritando dentro de casa, assim. Mas quando eu digo gritando, equalizando, é falando repetidamente certas coisas. É tipo... Não é gritando. Certo? Entendi. Mas é uma criança extremamente doce, carinhosa, é um menino assim que me ensina todos os dias. Eu digo, gente, se eu sou o que eu sou, se eu luto pelo que eu luto, eu devo tudo ao Guilherme, porque eu era uma pessoa normal, com muitos privilégios. Ó, o barulhinho. Tá ali cantando. Então, assim, eu era uma pessoa bacana, eu não gosto muito desse discurso de me transformou na melhor pessoa do mundo. Não, mas ele me transformou no melhor que eu podia ser. Sabe? Ele conseguiu a minha melhor versão e consegue todos os dias. Porque todos os dias a gente tem um aprendizado, todos os dias a gente tem uma troca. Ele é uma criança extremamente carinhosa, é uma criança que tem todas as dificuldades dele, mas que eu aprendo muito a respeitar quem ele é, a amar quem ele é. Sabe a história do amor incondicional? Eu digo que, gente, o ser humano, muitas vezes, ele não está preparado para o amor incondicional, porque a primeira condição do amor é, tipo assim, por exemplo, filho, é que a pessoa seja o seu filho, para você amar incondicionalmente. Entende? E eu acho que o amor incondicional é exatamente isso, é você não ter como projetar suas expectativas nessa criança, você não saber até onde essa criança vai chegar, o máximo que ela vai lhe dar, mas o mínimo que ela lhe dá é suficiente. Não é que é o mínimo que ela lhe dá. Qualquer gesto, né? Qualquer carinho ali já... não é o mínimo. É o que ele te der, tu sabe que ele tá te dando o melhor. E que Exato. isso depende da tua projeção. Porque é muito comum a gente projetar, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja isso, seja aquilo. E o Guilherme é uma criança que ele me ensinou, eu só quero que ele seja feliz. Para mim, o maior elogio, porque ele desenvolveu, porque ele é lindo, não me importa. Agora, quando dizem, nossa, Josi, o Gui é muito feliz. Nossa, eu ganho o mundo. Tipo assim, tá valendo. Pô, que legal. É um constante aprendizado, né? Tipo, é uma evolução ali todos os dias, você aprendendo e trocando ali, né, com ele. Sim, e tem altos e baixos. Tem dia também, eu sou ser humano, todos somos humanos, né? Então tem dias que bate uma irritação, mas eu aprendo muito com a disciplina positiva. Guilherme é uma criança que nunca apanhou e jamais vai apanhar, porque a gente é extremamente contra e a gente consegue conduzir a educação dele. É uma criança, inclusive, extremamente educada e a gente consegue conduzir a educação dele. Então, tem dias que ele tá mais irritado, tem dia que eu tô mais irritado e a gente aprendeu nesses 12 anos a um lidar com o outro. Sabe, eu consigo recuar um pouco, eu consigo entender quando ele tem uma necessidade maior, afinal, eu sou adulta da relação, né? Uhum. E a gente vai aprendendo muito um com o outro todos os dias. Pô, legal. É um campo legal que te dá um leque de N perguntas, né? N questionamentos. E eu abri, né, lá no Instagram para o pessoal fazer algumas perguntas e você tocou justamente num tema que perguntaram, que é sobre o futuro, né? Você não sabe, não tem como você projetar aonde ele vai chegar. O que você espera para o futuro do Guilherme
E o que você acha, como que está a evolução da inclusão do autista no Brasil? Tá, primeiro a questão do futuro. A questão do futuro para qualquer mãe atípica é um campo muito, muito sensível e delicado. O maior pavor de qualquer mãe atípica é morrer. Cara, me perguntaram isso. Não interessa se tem irmãos para cuidar, no caso o Guilherme não tem. Não interessa se tem irmãos para cuidar, não interessa se tem parentes que vão cuidar, que não é o nosso caso, porque nossos pais já são idosos, meus pais do meu marido, então a gente sempre fica naquela de, meu Deus do céu, sabe que é você chegar ao ponto de pensar, caramba, talvez a dor de perder um filho seja menor do que a dor de partir e deixar ele aqui. Porque no Brasil, a gente tem muitos casos de pessoas com deficiências que quando os pais morrem, especialmente a mãe, já que 80% dos pais em até 2 anos abandonam a mulher e o filho com deficiência por causa da deficiência. Então, geralmente, quando essa mãe morre, essa pessoa ou vai parar numa clínica, se tiver grana, e se não tiver grana, vai parar nas ruas. Nossa, tá? Que pesado. Sim, é muito comum. Então, é um medo, assim, constante. Sobre o futuro do Guilherme, eu te confesso, eu prefiro não pensar. Eu vou vivendo um dia de cada vez, porque eu sei que não vai ser uma criança que vai fazer uma faculdade, que vai se formar e que vai ser completamente independente. Ele não vai ser. Isso aí não tem a ver com não ter esperança, isso não tem a ver com ser pessimista, isso tem a ver com ser realista, tem a ver com a condição dele, com o grau da condição dele e com a questão que o autismo ele não é uma doença, ele é uma síndrome. Então, uma síndrome são vários sintomas e algumas comorbidades. Comorbidades, e algumas comorbidades. Então, ele é uma criança que tem 12 anos, ele não fala fluentemente, ele não funcionaliza, ele estuda numa clínica escola, onde ele é atendido com todas as terapias que ele precisa, mas ele é uma criança dependente. Hoje, ele consegue ir no banheiro sozinho, mas, por exemplo, ele não sabe fazer a limpeza dele. Ele não tem essa autossuficiência. Entende? Entendi. Então, eu quero que ele fique o mais independente possível e já falei com Deus ali de querido, pelo menos uns 105 anos com saúde. No mínimo ali, né? Agora, sobre o autismo no Brasil, eu acho que no eixo São Paulo, Rio ali, tem melhorado consideravelmente. Mas, infelizmente, a gente vive num país desigual. Então, melhorou consideravelmente para quem tem condições de arcar. Para quem não tem, a escola do Guilherme é uma escola que é custeada pela prefeitura. Ele tem 100% pela prefeitura da minha cidade, da cidade que eu moro. No entanto, eu não conheço no Brasil nenhuma escola, fora a escola que ele estuda, que ofereça o que a escola dele oferece. E deveriam todas oferecerem, porque é uma necessidade dele. Você botar na ponta do papel, você vai gastar 10, 15 mil por mês com uma criança autista com terapias. Sim, isso foi um comentário que uma amiga minha fez. A sua percepção em relação ao Guilherme deve ser totalmente diferente da percepção que o Marcos Mion tem, por exemplo. Eu acho que quando você tem dinheiro no Brasil, as coisas se tornam muito mais fáceis. E você batalhar todos os dias ali com o Guilherme, ali, justamente sendo uma pessoa simples, uma pessoa comum, que não tem fama, eu acho que é muito mais difícil, né? Amigo, o Mion trata o filho dele nos Estados Unidos. Já encerra por aqui. O autismo é uma benção, gente. Vocês têm que ter orgulho do autismo. Eu só digo assim, tua cara nem treme, né, meu filho? Cara, eu acho que a gente tem esse defeito de romantizar algumas coisas. Que eu acho que... Não, né, cara? Não é legal. É difícil. E, você tá de parabéns, cara. Porque você, como mãe, é um exemplo, né? Eu tento não expor o Guilherme, porque eu acho que ninguém gosta de mostrar o seu pior lado, principalmente na internet.
é terra sem lei, todo mundo tá ali muito pronto a criticar o tempo inteiro. Às vezes, até fora da internet, mas assim, eu tento sempre, eu tenho um perfil no Instagram dele, que é dele, né? Tem o meu e tem o dele. Legal. E aí eu tento muito colocar no dele, falar do quanto eu aprendo, falar da parte boa, mas eu também falo das crises, eu também falo dos dias que não são fáceis, porque fica parecendo que é um mundo encantado do autismo. Ai, que Exato. olha, o aprendizado, e isso carrega muitos estigmas, sabe, Danilo? Essa coisa de mãe guerreira, ai, porque Deus dá filhos especiais para pessoas especiais. Como é que tu te sente não sendo especial para Deus? Linda, Exato. sabe? E é justamente isso que você está falando, né? Tipo, eu não duvido do amor que o Marcos Mion tenha pelo filho dele. Deve ser igual ao seu, ou até maior, mas ele glamoriza demais, né? O assunto. Tipo, parece que é flores, né? E não é, todo mundo sabe. Ele romantiza. E o Romeu, embora ele também seja severo, ele tem todo um suporte, ele tem toda uma rede de apoio, ele tem condições de, Deus o livre, acontecer alguma coisa com os pais dele, ele tem um patrimônio onde ele vai poder ser internado numa boa clínica e passar o resto da vida tranquilo. Tranquilo, Sim. eu não tô negando do emocional, de todas as consequências disso. Eu estou falando absolutamente no sentido financeiro. Financeiro. E não é só o financeiro, existem questões, por exemplo, tem famílias que têm muita grana, que investem muito e que os filhos, eles são muito severos. Então, eles também têm uma vida muito difícil. Cada um tem a sua luta, cada um tem a sua dor. Então, eu acho que a gente tem muito que respeitar a questão da empatia, de no lugar do outro. Por que eu vou dizer que a maternidade é uma coisa tão romântica? Será que é legal eu dizer que uma mãe... Eu sei que a gente sabe que não é por maldade que as pessoas chamam de mãe guerreira, de lutadora, mas isso acaba nos silenciando. Isso Sim. acaba dizendo, olha, tu aguenta tudo, então tu não precisa de ajuda. Mas quem cuida de quem cuida? Ninguém. Exato. Hoje, eu acho que deveria ser muito, deveria, né, ter. É muito importante ter esse trabalho psicológico com as mães de crianças especiais. E hoje a gente não vê isso, né? No Brasil, infelizmente, não tem esse valor, né? Não tem, é raríssimo, raríssimo. Existem alguns CRAs, alguns CAPs que atendem, mas é aquela coisa, né? De 15 em 15 dias, uma vez por mês. É inviável, não é Você já era psicóloga quando o Guilherme nasceu ou você virou psicóloga para poder te auxiliar a lidar com a situação? Não, eu já era psicóloga, eu me formei em 2006, o Guilherme nasceu em 2008. Eu já era psicóloga quando nasceu, só que na academia a gente não, há 15 anos atrás, a gente não tinha cadeira de autismo, a gente tinha uma cadeira de desenvolvimento infantil e dentro dessa cadeira focava-se muito em síndrome de Down, falava-se um pouco de síndrome de Rett, mas assim, autismo eu não lembro nem na faculdade ter ouvido a palavra. Caramba. Agora, já tinha, fora da faculdade, eu já tinha ouvido falar, mas era uma coisa muito distante mesmo, assim, não era algo que, nossa, quando tive o diagnóstico, opa, sou psicóloga, não. Aí eu tive que me debruçar mais para estudar. Tá. O Guilherme, quando ele nasce, você já sabe que ele é autista? Ou você foi descobrir com quanto tempo? Não, a história do Guilherme é mais ou menos assim. Ele nasceu com uns 4 meses. Assim, hoje, depois de estudos e tudo, eu percebo que o Guilherme sempre foi autista. Porque existem muitas histórias de autismo, de meu filho era uma criança normal e do nada virou autista. Isso, na realidade, cientificamente, isso não existe. Ele já nasce autista. Já nasce autista, ou pelo menos já nasce com a predisposição a ser autista. Certo. E tem algum gatilho, que pode ser um gatilho ambiental, pode ser um gatilho comportamental, pode ser, sei lá, a buzina do trem que fez o gatilho, mas a criança já tinha toda aquela formação no DNA para ser autista.
certo? Certo. Então, Guilherme, hoje eu vejo que ele tinha muitas características desde bebê. Tipo assim, eu estudando, eu dizia, mas como que eu não sei, não sabia disso? Tipo, ele olhava no olho, mas ele ficava distante, ele dormia muito, tipo assim, os excessos, os extremos, sabe? Sim. Muito flip-flap com as mãos desde pequenininho, sempre muito ligado em música, qualquer som, ele se assustava, ventilador, liquidificador, tudo, ele se assustava muito, Assustava. muito apegado a mim, mas assim, todas as características que ele tinha eram muito justificáveis. Então, com 1 ano e 8 meses, mais ou menos, eu já estava assim, exausta, porque ele era muito grudado comigo. O Rogério saía para trabalhar, voltava de noite, eu passava o dia inteiro com ele no apartamento sozinha. E aí eu disse, não, eu vou botar ele aqui na creche, tinha uma creche na vizinhança, eu vou colocar ele na creche para ele dar uma socializada, né? Porque a gente também não tinha muitas crianças na família, só tinha o filho de uma prima minha, mas não era de conviver super, sabe? E daí, com umas 2 semanas de creche, a psicopedagoga me chamou. Aí ela falou, Josi, olha, eu queria que tu levasse o Guilherme no fono, porque eu acho que talvez ele possa ter algum problema de surdez. Quando ela falou isso, eu disse, não tem como ele ter problema de surdez, porque ele tá, às vezes, dormindo e uma agulha cai e ele acorda, com o barulho da agulha caindo. Aí ela falou, não, Josi, eu vou te falar a verdade, porque tu és psicóloga, eu acredito que tu vai estar mais aberta para esse assunto. Mas eu desconfio que o Guilherme seja autista, porque eu tenho um sobrinho autista e ele tem todas as características do meu sobrinho. Ele não aponta, ele não dá tchau, ele não olha quando chama ele pelo nome, ele fica muito alheio o tempo inteiro, ele não faz questão de socializar com outras crianças. Ela foi me falando tudo. Sim. Na hora que ela falou, a minha ficha toda caiu. Ó, que eu precisava do diagnóstico. E daí, do 1 ano e 8 meses até o diagnóstico, foi praticamente 1 ano, porque eu só consegui o diagnóstico aqui em São Paulo, ele com 3 anos. Ele com 3 anos, você teve o diagnóstico que ele era autista. Isso, porque em São Luís ninguém sabia diagnosticar. Todo mundo ficava, empurrava para um especialista, depois empurrava para o outro, aí pedia um exame, dizia que não tinha nada, resultado ninguém sabia diagnosticar. Só que o caso dele é clássico, o caso dele é um caso clássico, excetuando 2 ou 3 características, e chega a ser triste profissionais não saberem diagnosticar a situação deles sendo especialistas no assunto. Sim. E hoje em dia... Foi um dos motivos que me fez dizer, eu não tenho como ficar em São Luís. Entendi. Hoje em dia é mais fácil esse diagnóstico, porque evoluiu muito, né, de lá para cá, mas eu lembro, eu tenho um primo meu também que é autista e ele não tem a idade do Guilherme, ele é mais novo. E eu lembro que já tinha dificuldade para poder dar o diagnóstico correto. Na verdade, evoluiu, mas o mercado do autismo cresceu muito. Então, tem muita gente que se diz especialista e não é. Tem muita gente em movimentos que não são reconhecidos cientificamente, vendendo cura, colocando crianças em risco. Então, assim, sendo muito honesta contigo, especialista mesmo, assim, de verdade, não evoluiu tanto, não. Melhorou, claro, é melhor do que há 12 anos atrás, mas não é proporcional. Não é o que eu achava que ia melhorar em 12 anos. Ainda está, mas a gente segue lutando aí politicamente, ativamente, para poder mudar isso. Sim. E aí você descobre que o Guilherme é autista, sua ficha cai, e aí? Qual que foi a reação? Na verdade, eu me ocupei tanto nessa questão de correr atrás do diagnóstico para entrar com a intervenção precoce, porque eu lia muito e estudava muito que a intervenção precoce ela era extremamente importante. E então eu fiquei tão focada nisso que eu não vivi muito o luto. E, na verdade, essa é uma questão muito minha, no sentido de eu tenho muita dificuldade de colocar alguns sentimentos para fora. Então, eu sou muito da prática, sabe?
Sou muito de, não, vamos fazer, vamos resolver. E acabou que eu não vivi externamente o luto. O meu luto, ele se transformou numa compulsão alimentar, em coisa que veio de ano por ano, para daí terapia vir salvar. Bacana. Josi, em relação à quarentena hoje, né? Falando, como que tá a relação do Guilherme em quarentena versus autismo? O que acontece? Na verdade, o autista, ele tem 2 quarentenas por ano, que são as 2 férias escolares. O que acontece? O autista, ele precisa muito da rotina, ele precisa das coisas, não é roteirizadas, como é que eu vou falar? Ele precisa da rotina dele organizada, Sim. porque isso organiza ele mentalmente. Um checklist ali, né? Padrão. Mais ou menos. Então, assim, quando chega as férias, sempre dá uma desandada. Sim. Porque ele sai daquela rotina de acorda, escova os dentes, toma café, veste o uniforme, pega o ônibus da escola, vai para a escola, volta da escola. Então, ele perde isso. E aí a gente tem uma rotina, outra rotina em casa. Mas até ele se adaptar a essa rotina que eu fiz para ele em casa, demora um certo tempo. Aí quando ele começa a se adaptar, volta das férias. Sim. Né? E em dezembro tem aquelas férias que são mais longas e é justamente na época daquele calor absurdo que faz aqui, porque embora eu seja nordestina, o calor daqui não é para amadores, é um calor seco, muito esquisito. São Paulo, quando faz frio, quando faz calor, faz calor. Nossa, mas é um calor que o povo diz, mas tu é nordestino. Eu digo, gente, eu sou nordestina, mas pode parar. Pode parar. Eu sou nordestina, não venho do inferno, né? Exatamente. E daí, bem no calor, ele fica bem mais estressado. Sim. Então, a quarentena, ela está sendo uma extensão das férias. Só que é uma extensão sem data para terminar, né? Exatamente. Então, assim, tá sendo... como a gente já se conhece há 12 anos, eu já consigo prever alguns comportamentos. Eu já consigo evitar algumas situações. Então, por exemplo, o dia que eu vejo que ele já amanhece com a mãozinha no ouvido, não querendo nem papo, eu faço meu voto de silêncio, evito mandar áudios, eu evito... Aí eu coloco uma música, eu descobri que eu colocando música, ele lida muito bem com música. Ele prefere o som da música alta do que o som da gasguita da mãe dele. Então tá, né? Escolhas. Então eu coloco uma música mais alta e eu vejo que ele fica mais tranquilo, ele gosta tanto, porque assim, ele não... Mesmo nas férias, por conta de uma questão mesmo social, ele não tem muito lazer. A gente não sai muito e Guilherme é muito restrito para atividades. Assim, ele não gosta de pintura, de algumas atividades manuais. Ele é bem restrito nas atividades que ele gosta. Então, ele gosta muito do tablet, do computador, ouvir música. Ele gosta muito de ficar na rede, piscina, pula-pula. Esse é o tipo de atividade que ele gosta. Ele Legal. Não é aquela criança que gosta de ficar lendo. Ele lê de vez em quando, ele já lê, já escreve, mas ele não é uma coisa que ele super ama ficar fazendo. Então, como as atividades são restritas, ele cansa muito mais rápido, né? Sim. Então tem dias que ele passa o dia muito bem. Hoje é um dia que ele tá muito bem. Ele tá ali fora morrendo de rir. Ele tá muito bem. Mas tem dias que chega assim, das 10 horas da manhã, é o dia todinho que eu brinco que ele fica miando. Então ele passa o dia todo mais enjoado. Aí eu já sei que eu vou ter que providenciar um banho, eu vou ter que deixar um ambiente com menos luz para ele, eu vou ter que colocar uns óleos essenciais aqui que ele faz um acompanhamento, então do acompanhamento que ele faz. Eu já sei que eu vou ter que entrar com estratégias. Legal. Que nenhuma estratégia funciona. E tudo bem, a gente tem que saber lidar que assim como nós, tem dia que nada vai resolver. Tem dia que o chocolate vai te animar. Mas tem dia que tu só quer ficar quieto, chorar e que te deixa em paz. E aí eu dou o direito, claro, dele ficar em paz, dele chorar. Tem pessoas que se incomodam muito com choro, né? Que, não chora, tadinho. Gente, chorar também é uma necessidade nossa. Tá tudo bem chorar. Às vezes a pessoa quer botar para fora e eu respeito o meu filho, como eu te falei antes.
Eu respeito, acima de tudo, o Guilherme que ele é. Não é o Guilherme que eu quero que ele seja. É o Guilherme que ele é. É esse que ele precisa do tempinho dele para chorar, ele precisa se chatear. Eu deixo, desde que ele não se machuque. Se oferecer algum risco para ele, eu intervenho. Se não, eu deixo ele curtir aquele momento dele de angústia, sabendo que eu tô ali com ele e que eu tô ali para ele. Então, Maravilha. Tem tido dias melhores, dias mais difíceis. Eu acho que para todo mundo está sendo assim. Só que para ele é isso porque ele não tem esse entendimento de mundo que a gente tem. Ele não consegue compreender o porquê que está acontecendo isso, o porquê da quarentena. Mas estamos levando e esperando que esse negócio acabe. Amém. Se Deus quiser, em breve, né? E, Josi, em relação a preconceito, como que você lida com isso? E você já presenciou alguma situação assim, tipo, que uma criança teve algum tipo de preconceito com ele? Olha, a situação de preconceito que o Guilherme... Ai, meu Deus, meu celular foi aqui. Que o Guilherme já aconteceu, nenhuma foi declarada. Tipo assim, todas foram muito sutis. Mas sutis no todo. Deixa eu te dar exemplos. Então, por exemplo, a gente vive numa sociedade normativa. A gente vive numa sociedade neurotípica. Então, tudo que é diferente, as pessoas olham muito. Sim. Vou apertar esse troço aqui, pronto. Tranquilo. Tudo, as pessoas ficam olhando muito. São uns olhares curiosos e julgadores. E quando o Guilherme era pequeno, quando a gente estava aprendendo um com o outro, porque existem fases mais fáceis, fases mais difíceis. Eu lembro que em fases muito difíceis para mim como pessoa e para ele também, que eu sei que para ele também não era fácil, eu senti muita falta de pessoas ajudarem, porque as pessoas, elas aí vem, lembra que eu falei da história do Mãe Guerreira? Uhum. Eu vejo Mãe Guerreira como uma maneira das pessoas se distanciarem e se livrarem da responsabilidade social que todos nós temos com todas as crianças. Então, tipo assim, não, ela é guerreira, ela dá conta. Porque, por exemplo, já aconteceu, Danilo, tem algumas situações assim que são muito, muito específicas. A gente tinha se mudado para Paulínia, a gente morava num bairro, e aí eu precisei sair para comprar ração. Uhum. E saí com ele. Como era perto, eu saí andando. A gente não tinha carro ainda. E daí eu saí com ele. No meio do caminho, ele deu um piti, porque ele achava que a gente ia passear de ônibus. E a gente não ia, a gente só ia comprar ração. E num espaço de 500 metros, que era da minha casa, acho que chegava a 500 metros. Nesse espaço de tempo, a gente demorou 40 minutos na volta para chegar em casa. Porque ele simplesmente se jogou no meio da rua e começou a bater a cabeça no asfalto. A bater. Nossa. E ele berrava, ele chorava, ele arrancava meu cabelo, ele puxava meu cabelo. E eu, por dentro, eu tava querendo morrer. Se eu te disser que tinham pessoas nas portas de casa, era de tardinha, tinham pessoas nas portas de casa, sentadas em cadeiras, e não teve uma para perguntar se eu precisava de ajuda, se eu queria que alguém carregasse minha sacola, se qualquer coisa, qualquer nada. Todo mundo ficou apenas olhando, e eu acho isso... Eu não sei nem que palavra dizer, porque para mim não faz sentido você ver uma pessoa... No mínimo lamentável, né? Para mim não faz sentido. Não importa se a pessoa tá apanhando, se a pessoa tá agredindo, qualquer situação que você veja, eu não entendo a pessoa só ficar olhando. E pior, várias pessoas só ficarem olhando. E hoje é ainda pior, né? Saca o celular, começa a filmar, mas ninguém ajuda. Exatamente. E aqueles olhos... Tipo assim, eu já ouvi também, quando o Guilherme era bem pequenininho, quando ele tinha 2, 3 anos, eu lembro do povo dizendo assim, se fosse meu filho, dava uma surra. Olha aí, ó, esse menino mal educado.
olha aí esse menino mal educado, nossa, esse menino grita, né? E eu, sempre linguaruda, eu sempre respondia. Por exemplo, eu lembro uma vez também em Itu, a gente no shopping, ele deu um piti daqueles. Deu um piti e se jogou no chão. Formou uma roda para assistir. Uma roda. Nossa, eu fiquei louca. Eu comecei a dizer assim, filho, levanta. Levanta, porque a plateia tá toda aqui te admirando, porque eles não fazem nada. Agora, ficar te admirando... Gente, acabou o show, pode ir embora todo mundo. E meu marido, com aquela cara de Josi, pelo amor de Deus, eu digo, não, Rogério, tem que falar, para as pessoas se tocarem, sabe? Para as pessoas se tocarem. Então, assim, a gente passou. Aí tem as situações que são sociais, mas que ninguém percebe, só quem passa por isso. O Guilherme, ele foi convidado, assim, para uma festa de aniversário, que convidaram ele aos 7 anos. 7. Nossa. Até os 7 anos ele nunca tinha sido convidado para uma festa de aniversário. Ele não. Às vezes as pessoas diziam assim, ai, vem, Josi, traz o Guilherme. Mas não era ficava muito claro que não... Que, tipo, não, assim, não... Dá um ódio disso, né? Traz o Guilherme. É óbvio que eu vou levar o Guilherme, né, meu? Então, assim, muitas situações, por exemplo, amigos que se afastam porque não sabem como lidar e não conversam. Amigos que te convidam para ir na casa deles, mas que tu sabe que teu filho não é bem-vindo. E que tu diz, tipo assim, a pessoa diz assim, deixa com o Rogério e vem. Às vezes eu sei que fazem isso para que eu tenha um momento de diversão, mas eu sei também que é aquela coisa de eu não sei lidar. E outra coisa também que eu acho muito, muito, muito bizarra. Eu chego num lugar com o Guilherme e as pessoas não cumprimentam o meu filho. Elas me cumprimentam, mas elas são incapazes de dizer, oi, Gui. Não sei se elas pensam que é porque ele não vai responder, é porque ele não fala. Não importa. Mas não interessa, ele é um ser humano. Eu digo para as pessoas, gente, é o mínimo de decência possível, né? Eu digo, gente, vocês falam com cachorro, vocês chamam cachorro de filho. Como é que o meu filho, vocês não dão um bom dia para essa criança? Nossa, meu Deus do céu. Então, são coisas que parecem pequenas, mas que são muito grandes e que as pessoas não se percebem fazendo. Então, assim, Guilherme, hoje, e é o que eu digo, gente, a hamburgada, ela mudou minha vida assim, em tantos aspectos. Hoje eu tenho amigos que se eu quiser deixar Guilherme um mês lá, elas ficam, sabe? Não, eu tenho umas amigas que elas dizem assim, se não trouxer o Gui, não precisa nem vir. Que legal. Eu digo, obrigada. Então eu nada, né? Que legal. Então, assim, mas é muito comum, Danilo, é muito comum. E isso tu pode conversar com qualquer mãe de criança com deficiência. É uma solidão muito grande, a gente fala muito da solidão da mãe neuroatípica. É uma solidão muito grande, é um preconceito muito velado e que as pessoas não se veem, elas não fazem por maldade, mas também elas não se interessam em perguntar ou em não fazer. Exato. É uma pergunta que me fizeram aqui que eu achei muito interessante, que confesso que eu faço, mas eu quero ouvir a sua resposta agora para poder justamente aprender. O porquê não se deve você usar como xingamento a palavra retardado? Ai, meu Deus, que bom! Eu acho que eu sei quem fez essa pergunta. Quem que você acha que fez? Eu acho que foi Luana. Acertou. Ela falou... Cara, é um xingamento que hoje eu acho que é tão comum, né? Você falar, puta, aquele presidente é um retardado. Mas o porquê não devemos chamar uma pessoa de retardado? Esse é o meu momento. Vamos lá. Vamos lá. Quando a gente chama alguém de retardado, certo? Quando é que a gente faz isso? É quando a pessoa é lenta, é quando a pessoa faz alguma idiotice, é quando a pessoa faz algo inferior, é quando você quer diminuir a pessoa. É quando você quer dizer, olha que lesado, olha que bobo, olha que besta, olha que idiota.
E daí, de onde vem o termo retardado? Vem de retardo intelectual, retardo mental, que são essas pessoas que sempre foram muito estereotipadas, sabe? O Tônio da Lua, que o povo, não sei o que legal, naquele tempo era aceitável, hoje em dia não tem como você ficar brincando. Sim. O Tônio da Lua, ele tinha uma deficiência muito grave. Então, são pessoas, então, eu penso o seguinte, o meu filho, ele tem retardo mental, então, como adjetivo, ele é retardado. Adjetivando sem jogar o peso da palavra. Sim. É justo você usar a condição de vida de um ser humaninho lindo, igual ao meu filho, igual a um monte de gente, inocente, pura de tudo, para xingar seu coleguinha, para diminuir o seu colega, para brincar com o seu colega. Sei lá, chama de cara de fuinha, chama de idiota, chama de bobão, chama de besta, chama de imbecil, mas não chama de retardado. É tipo, sabe, outra coisa, falam muito, vou fingir demência. Não, você não vai fingir demência, você não sabe o que é ter demência. Então, a gente precisa evitar, porque o estereótipo em cima de pessoas com deficiências intelectuais já é muito grande, como eu já te falei. A gente tem a solidão da família, é não saber sobre o futuro, é ter medo o tempo, não é o tempo inteiro, mas ter muitos medos, insegurança em relação a muita coisa, e daí usarem a condição da pessoa para xingar o outro, e eu sei que não é por maldade, as pessoas não fazem isso por maldade. É uma coisa que todo mundo se acostumou a fazer e a gente não se ouve falando. E nem Exatamente. Iguais algumas expressões racistas que hoje não é mais admissível a gente falar, porque a gente já tem conhecimento para saber que não é legal falar aquilo. Entende? Correto. Então, não tem porquê. Aí eu sempre digo para os meus amigos, vamos tentar desconstruir, porque quando você está chamando alguém de retardado, você está falando que o meu filho é inferior. Você está falando que você está chamando aquela pessoa dizendo que o meu filho é algo ruim, é algo bobo, é algo inferior. E não, ele é uma criança linda, é uma criança que ensina todo mundo, que tem um sorriso maravilhoso, é uma criança que está aí, que quem dera que as pessoas no mundo fossem que nem os retardados. Quem dera. Porque eles não têm maldade nenhuma, eles não estigmatizam ninguém, eles não xingam ninguém, sabe? Eles só têm amor para dar. Bom, muito obrigado por essa aula maravilhosa. Prometo para você que eu vou me policiar para não usar essa palavra mais, que realmente Todas as vezes que tu tentar usar, tu vai fazer igual meus amigos. Toda vez que eu tenho essa conversa com os meus amigos, inclusive Luana, inclusive eu tive que desconstruir esse termo. Mas todos eles, a gente está conversando e tal. Aí não sei o que. Ô, seu retardo! Ô, amiga, desculpa! Eu acho que depois dessa aula eu não vou esquecer disso nunca. Eu acho que vai ser mais ou menos isso agora. E mais do que isso, tu não vai mais permitir que as pessoas falem. Porque quando as pessoas falarem, tu vai lembrar de mim, tu vai dizer assim, cara, não fala assim, não fala retardado, não. Eu tenho uma amiga que ela é super fofinha, aí ela vira e diz assim, ai não, gente, retardado não, por favor, retardado não. Vai ser mais ou menos por aí, viu? Jorge, deixa eu só dar uma olhada aqui mais em algumas perguntas que fizeram. Vai para uma hora de conversa já. A conversa tá tão gostosa que, vai que vai. Eu te falei que eu falo pra caramba. Uma pergunta aqui que um amigo meu fez, o Bruno. Qual a melhor abordagem em pais que talvez não tenham notado que seus filhos possam estar no espectro autista? Certo, isso é uma coisa muito perguntada. Como eu vou falar para um amigo meu que talvez o filho dele esteja no espectro? Tudo depende da intimidade e eu acho que você tem que falar com muito amor, porque nem todo mundo está preparado. A negação é algo muito comum, é do próprio ser humano. A gente, inclusive com a morte, a
A gente tem a fase da negação, é normal. Mas uma coisa que eu sempre aconselho é tentar primeiro ver qual a visão que essa pessoa tem sobre deficiências, se ela nota alguma diferença, dizer, nossa, por exemplo, uma criança pequena, 2 anos e não fala nada. Ou então uma criança de 2 anos que não olha nos olhos, de jeito nenhum. Porque também a gente tem que ter cuidado, porque existem alguns sintomas, mas um sintoma não define o autismo. Mas eu acho que pelo menos a partir de 3 sintomas, é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Até Sim. porque o diagnóstico precoce ele é importantíssimo. Então, pergunta, e aí, como é que tá fulaninho? Fulaninho, por exemplo, fulaninho já tá falando? Não, porque a pediatra falou que cada criança tem seu tempo. Mas será que não é bom dar uma olhada? O que tu achas? Olha, se tu precisares de mim, eu tô aqui contigo, conta comigo. E outra prática também é postar coisas sobre desenvolvimento infantil que estejam em desacordo com o que aquela família está passando. Para ver se aquela família olha e meio que se enxerga naquilo. Eu tenho uma amiga que ela tem um blog muito conhecido e é muito comum ela receber mensagens de pessoas dizendo que, através de um texto dela, perceberam que o filho é autista. Que, tipo assim, que pararam de negar. Então, eu acredito muito no diálogo com empatia, com amor. Não é dizer, nossa, o primo fulano de tal, com 1 ano falava 5 línguas, o teu não fala. E o seu não fala. Sabe? É não comparar. Mas uma coisa também que eu gosto sempre de deixar alertado. Essa história de que cada criança tem seu tempo, ela é meio verdade. Cada criança tem seu tempo dentro de um tempo pré-definido. Então, a criança, ela pode falar, ela pode começar as primeiras palavras de 1 ano a, no máximo, 1 ano e 8 meses. Então, se com 1 ano e 8 meses ela não fala absolutamente nada, nem uma sílaba, nada, você precisa buscar ajuda. Não existe isso de, porque o meu marido falou com 7 anos. Então, a mãe do seu marido foi negligente em não ter procurado ajuda para uma criança de 7 anos. Não é achar que é normal falar com 7 anos e que seu filho só vai falar com 7. E 7 eu estou exagerando, mas eu sou a favor de 2 anos, não está falando, tem algum sintoma, não aponta, não dá tchau, anda na pontinha dos pés, dorme demais ou dorme de menos, come demais ou come de menos, assim, extremos, tá? Extremos. Fica de olho no desenvolvimento, compare na carteira de vacinação, no fim, tem os marcos de desenvolvimento, o que a criança tem que alcançar até determinada idade. Esses marcos ajudam muito. E esses marcos dão o tempo limite. Então, não pensa que, com 1 ano e 9 meses não falou, mas com 2 anos vai falar. Talvez não. Se falar, show de bola, que bom. Mas se não falar, você já entrou ali com a intervenção, você já buscou para sua própria paz. Porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico. Pô, legal. Josi, recado final que você quer deixar aí para todo mundo, sobre tudo que a gente conversou. O que você quer deixar aí de recado final? Não chame as pessoas de retardadas. Acolham as pessoas. Eu sempre digo, quando você diz que você não tem preconceitos e você luta por um mundo melhor, você faz trabalho voluntário. Fora do seu trabalho voluntário, o que é que você faz? E aí eu já até falei sobre isso na hamburgada lá no final. Para as pessoas refletirem. Com quantas pessoas com deficiência você convive? Quantas pessoas com deficiência você convida para ir na sua casa? Quantas mães você já foi rede de apoio dessas mães? Quantas vezes você viu uma criança chorando, seja por birra, não interessa que tipo de educação essa família dê para essa criança. A criança está sofrendo, esse pai também está sofrendo,
Porque pai algum coloca filho para chorar ao vivo e a cores. Então, que tipo de ajuda você dá? Você dá ajuda julgadora, que não é uma ajuda, ou você ajuda? Então, vamos agir com empatia. E tem uma coisa muito importante que eu tenho que falar. Por favor. Eu sei que a gente está na pandemia, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Avião é um ônibus que voa. Avião não é hotel. Então, por que tem uma criança chorando no voo? Crianças choram. Pai e mãe nenhuma, por mais que não eduquem os filhos, por mais que não deem limite para os filhos e os filhos estejam fazendo manha, ninguém gosta de estar naquela situação. Então, tenham empatia. Tratem se fosse eu no lugar dessa mãe. Não é se eu fosse no lugar dessa mãe, eu ia dar uma surra nele. Mas eu no lugar dessa mãe, sem saber o que fazer. O que eu gostaria que fizessem comigo? Eu gostaria que me julgassem, ou eu gostaria que me auxiliassem carregando, pedindo para carregar minha bolsa, ou perguntando se eu quero algum tipo de ajuda. Isso, às vezes, salva o dia da pessoa. E, por último, ele não. Maravilhoso, melhor maneira de terminar. Josi, muito obrigado. Foi um prazer enorme conversar com você. Sinta-se abraçada. Espero te encontrar em breve numa hamburgada quando essa loucura toda passar aí. Vai ser um prazer. Não, com certeza. Eu vou para Campinas, quero muito te dar um abraço, comer essa melhor coxinha que estão falando aí. E vai ser um prazer. Gratidão. É o que eu tenho para te falar. Precisando, estamos aqui para falar de outros assuntos, para conversar. Agora tem que te preparar, porque eu falo pra caramba. Legal. Tá bom? Josi, muito obrigado. Tenha um ótimo final de semana. Manda um beijão para todo mundo aí. Um grande abraço no Gui. Pera aí, rapidinho. Filho! Isso, chama ele para dar um tchau para a galera. Pera aí. Filho! Filho! Vem cá, meu anjo, vem cá. Aqui, ó, dá tchau aqui, ó. Dá tchau aqui. Dá aqui, ó, vem cá. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Dá tchau. Tchau, tchau. Fala, Gui! Dá tchau, filho. Manda beijo. Um beijo, manda um beijo. Manda um beijo, filho. Manda beijo. E o coração? Beijo, Gui. Tchau. Tchau. Coração. Tchau, Josi. Beijo. Tchau, beijo. Obrigada. Ah.